Agora vamos falar um pouco de como é o interior aqui do Honda HR-V. De cara eu já vou destacar os ajustes que a gente tem. Volante com altura e profundidade, banco do motorista com regulagem de altura e o cinto de segurança também com regulagem de altura. Assim você realmente consegue uma posição bastante confortável aqui ao volante. Outras funções que a gente encontra aqui na porta temos os controles dos vidros, todos eles com simples toque para abertura e fechamento, controle do espelho lateral dos dois espelhos, trancamento das portas e o bloqueio dos vidros traseiros. Ainda aqui na parte esquerda do painel a gente tem um botão aqui para poder desligar o controle de estabilidade eletrônico do carro, o que é necessário quando você vai passar numa região de atoleiro, por exemplo. O volante do Honda HR-V é multifuncional. Na parte de trás a gente tem aqui dois pedal shifts que são utilizados para a gente poder fazer as simulações de marcha, ainda que o carro tenha um câmbio CVT. Na parte da frente a gente tem vários botões. Lado esquerdo nós temos aqui o botão que controla a parte de áudio da central multimídia, por assim dizer. Então nós temos o volume, mudança de faixa e alternância de fonte. Do lado direito nós temos aqui o controle de cruzeiro, que muita gente chama erroneamente de piloto automático. E na parte aqui mais inferior do lado esquerdo nós temos dois botões para atender e finalizar chamadas de celular quando esse está pareado aí com a central multimídia. No quesito porta-objetos, o Honda HR-V vai muito bem. Então a gente tem várias coisas para destacar aqui. Na porta a gente tem ali um porta-lata ou porta-garrafa e mais um espaço adicional para você colocar uma carteira ou até mesmo um óculos. A gente também vê aqui o console central muito bem organizado. Então a gente tem aqui mais dois porta-copos que podem ser utilizados nessa função, ou ainda você pode retirar essa parte aqui e nesse caso você tem um espaço aberto que você consegue colocar, por exemplo, um celular de lado. Isso aqui é muito interessante. Sob o descansa-braço a gente tem mais outros compartimentos. Um aqui bastante raso que pode ser utilizado para você colocar moedas ou até mesmo coisas pequenas e um mais fundo. Nesse espaço mais fundo, caso você não queira usar este suporte aqui no porta-copos, você consegue acomodá-lo aqui nesta parte, então ele não fica jogado aqui pelo carro. Outro detalhe interessante, dos dois lados do console existe um pequeno chanfro aqui, que é muito útil para você colocar um celular. Ele vai muito bem acondicionado aqui. Só tem um detalhe, não pode ser aqueles celulares com tela muito grande, tem que ser aqueles celulares mais padrão de mercado que tem uma tela menor. E ainda temos este console que é mais ou menos flutuante. Aqui embaixo do console nós temos mais um outro espaço que você consegue acomodar coisas. Inclusive naquele espaço ali você tem ali uma entrada USB, você também tem mais uma entrada do tipo P2 e mais uma tomada 12 volts. Vamos combinar que não é muito fácil você acessar isso, principalmente à noite, porque ali é uma região meio escura. Mas desde que você coloque ali o seu cabo USB ou pendrive, o cabo P2 e até mesmo o adaptador de celular e não fique mexendo neles, não é muito complicado de utilizar esse espaço adicional. Outras coisas que a gente pode destacar aqui no Honda HR-V, aqui no console, por exemplo, é o freio de estacionamento elétrico. Isso porque um dos concorrentes desse comparativo não tem. Além disso, ele tem a função brake hold. No caso, só o HR-V tem essa função. Quando você aperta essa função, o que ele faz? Quando você para no trânsito, você pode tirar o pé do freio, que ele vai continuar mantendo o carro parado. E ele só vai liberar o freio na hora que você der um toque no acelerador. Muito útil para você descansar o seu pé. A gente também tem aqui no Honda HR-V o ar-condicionado, que ele tem uma tela totalmente touch. Ele tem o ar com controle digital, mas cabe destacar, o ar aqui é de simples zona. Um detalhe interessante aqui, além das funções, obviamente, que você controla a velocidade, temperatura e até os direcionamentos do ar, é que aqui na tecla de temperatura você tem uma espécie de atalho. Então se você pegar e apertar tudo para cima, ele vai direto para a temperatura mais quente. Se você puxar para o meio, ele fica em 22, puxou mais uma vez para baixo, ele vai para a temperatura mais baixa. Então isso aqui é bem útil para quando você quer resfriar o carro rapidamente ou quer aquecer o carro rapidamente. E por fim, nós temos aqui uma central multimídia, não sei nem se dá para chamar isso aqui de central multimídia, vou chamar mais de um rádio. Por que o nome central multimídia? Porque aqui é onde a gente consegue ver a imagem da câmera de ré com 3 modos de visão.
mas é só isso que a gente tem. Então a gente não tem nenhum tipo de espelhamento, nenhuma função avançada. O que nós temos aqui é basicamente um rádio que tem esta tela da câmera de ré, com entrada USB, entrada Bluetooth, a entrada P2 e ainda temos aqui a entrada de CD. Pouca gente usa, mas ainda está disponível aqui o CD no Honda HR-V. O painel do Honda HR-V tem algumas coisas interessantes. Tem o marcador de velocidade bem na parte central e a gente consegue ver um anel na parte externa do velocímetro que muda de cor de acordo com o estilo de condução. Se você está dirigindo de forma suave, ele vai ficar verde. Se você está dirigindo de forma mais intensa, ele vai ficar alaranjado. Do lado esquerdo a gente tem ali o conta-giros e o indicador de marcha. Quando você usa o pedal shift, ele vai indicar ali a marcha que ele está simulando. E do lado direito a gente tem o computador de bordo. O senão aqui é que você tem um botão aqui no painel para você conseguir acessar as informações do computador de bordo. Não tem esse botão nem no volante, nem próximo aqui das hastes, como a gente normalmente encontra em outros carros. Mas esse botão aqui você consegue ter acesso ao Trip A, autonomia do tanque de combustível, média de consumo, Trip B e até mesmo o odômetro. Esse botão também serve para você fazer o controle de intensidade. Como vocês podem ver, a gente consegue até mesmo desligar completamente o painel para aquelas pessoas que gostam de dirigir à noite sem incidência de luz na cara. Aqui no interior do Renegade a gente também tem alguns ajustes bem interessantes. O volante conta com ajuste de altura e profundidade, banco com regulagem de altura e o cinto de segurança também com ajuste de altura. Cabe destacar que nesse carro aqui você tem uma posição um pouco diferente de HR-V e Creta. Enquanto lá a posição é mais parecida com a de um automóvel, aqui você tem uma posição mais elevada, um pouquinho mais ereta e que se assemelha mais a de um, digamos assim, utilitário. Aqui na porta a gente encontra vários controles elétricos, todos os vidros com simples toque para abrir e fechar, controle dos espelhos, trancamento das portas e até mesmo bloqueio dos vidros traseiros. Aqui do lado esquerdo do painel a gente encontra também algumas outras coisas interessantes. Além, obviamente, de você poder ligar e desligar os faróis, você também tem o botão do farol de neblina traseiro, que só esse carro aqui no comparativo tem. Outro item exclusivo também é a possibilidade de ajuste de altura do farol baixo. Então quando você põe carga no carro, você consegue diminuir a altura do farol, assim não ofuscando quem vem na contramão. E esses dois controles aqui, no caso de neblina e o controle do farol, são exclusivos aqui do Jeep Renegade. Certamente o volante do Jeep Renegade é o mais completo entre todos deste comparativo. De cara a gente já destaca os pedal shifts aqui atrás do volante para você poder fazer a interação com as 6 marchas automáticas do carro. A gente ainda tem aqui na parte traseira do volante, é difícil de mostrar, mas tanto do lado esquerdo quanto do lado direito a gente tem botões para interagir com a central multimídia. Então você tem a função de volume, por exemplo, você tem a função de emudecer o som, de trocar fontes e pular faixas. Na parte frontal do volante a gente tem mais controles. Do lado direito nós temos o controle de cruzeiro do carro. Cabe destacar que o Renegade também tem a função de limitador de velocidade. Além do controle de cruzeiro que você consegue manter a velocidade na estrada fixa, você tem o limitador que é muito útil para você usar na cidade e assim não ultrapassar uma velocidade pré-estabelecida. Do lado esquerdo nós temos os botões que interagem com o computador de bordo do carro e na parte mais abaixo temos as funções para atender e encerrar uma chamada com o celular pareado e até mesmo uma tecla dedicada para funções de instrução de voz quando você tem aí um equipamento compatível. Detalhe, não vamos esquecer que no Renegade nós temos de longe o computador de bordo mais completo e interativo desse comparativo e até mesmo em toda a categoria de crossovers disponível no mercado brasileiro. Em matéria de porta-objetos, o Renegade também vai muito bem. Na porta a gente tem ali a opção ou de colocar uma garrafa inclinada, não pode ser lata porque a posição é inclinada, ou usar o porta-objeto para você colocar um celular ou uma carteira. Já o console central é onde a Jeep fez algumas mudanças aqui na versão 2019. E eu vou dizer, temos aqui o console mais organizado dos carros do comparativo. A gente já tem aqui 2 porta-latas ou porta-garrafas. Temos um espaço adicional aqui que também serve para você colocar smartphones. Temos o descansa-braço bem elevado, que na parte interna dele a gente consegue também ter um porta-objetos bastante amplo. Junto ao câmbio nós temos o freio de estacionamento elétrico, o botão para desligar o controle de estabilidade e até mesmo o botão com a função para você ativar ou desativar o start-stop, que para o motor
em momentos rápidos no trânsito da cidade. Na parte à frente do câmbio foi onde a Jeep fez uma mexida, então ela melhorou o espaço aqui, criou 2 porta-objetos aqui bem amplos, que você consegue guardar bastante coisas, como óculos, carteiras, smartphones e até mesmo moedas. Do lado direito, por assim dizer, a gente tem ali uma das portas USB, entrada auxiliar P2 e mais uma tomada 12 volts. Cabe destacar que esse carro tem uma segunda entrada USB na parte traseira para quem vai atrás. Aqui também tivemos um ajuste nos controles do ar-condicionado, então toda essa parte aqui foi modificada. Então, além de a gente ter algumas funções aqui da central multimídia em botões físicos, mais abaixo nós temos os controles físicos do ar-condicionado. E por que eu estou destacando a questão dos botões físicos? Porque agora o Renegade tem uma nova central multimídia que é muito parecida com a do Jeep Compass, com uma tela bem grande. E você pode controlar o ar-condicionado também pela função touchscreen da central. E todas as funções que estão disponíveis ali para o uso físico da central, elas também estão disponíveis pela função touchscreen. E aí o cliente vai optar por aquilo que acha mais conveniente. A central multimídia agora do novo Renegade, ela é realmente bastante funcional e muito prática de ser utilizado. Justamente por isso, pessoal, a gente vai fazer um vídeo totalmente dedicado a ela, para mostrar todas as funções que a gente pode utilizar, inclusive com espelhamento de funções do celular via porta USB e outras coisas mais. A gente vai deixar no nosso canal esse vídeo aí para vocês poderem consultar tudo sobre a central. Então eu vou me dedicar aqui agora ao computador de bordo do Renegade, que é sem sombra de dúvida o mais completo de toda a categoria de crossovers, não só dos carros que nós estamos comparando aqui neste vídeo, mas também como todos os outros do mercado. Eu vou demonstrar aqui para vocês como é fácil usar esse computador de bordo. Botões do lado esquerdo do volante, primeira função que a gente tem ali é o velocímetro digital, que inclusive você pode alterar ele para milhas por hora, a título de curiosidade, afinal de contas no Brasil a gente só usa quilômetros por hora. Depois a gente tem um segundo menu que tem funções mais técnicas do carro, como por exemplo, pressão dos pneus, temos aqui temperatura do líquido do radiador, temos temperatura do óleo da transmissão, temos também a temperatura do óleo do motor, temos a tensão da bateria. Isso aqui é muito útil, porque quando a bateria está com problema, você consegue identificar por aqui quando você desliga o carro, porque a tensão cai demais. Temos também aqui o tempo que falta para a próxima revisão em dias ou em quilômetros. No terceiro menu temos o computador de bordo com autonomia e uma barra ali que mede instantaneamente o consumo, além de ter a média de consumo. Temos também a função do trip A e B para você ter aí o tempo de viagem que você está fazendo e a quilometragem. Funções de áudio da central multimídia, mensagens do carro, caso você tenha alguma anomalia, será aqui que vai ser mostrado. Você ainda pode configurar informações da tela aqui neste menu, e você ainda tem configurações gerais aqui do carro, como vocês podem ver. Bom, pessoal, esse computador de bordo aqui é sem sombra de dúvida o melhor do mercado, e você tem tudo que é função aqui, e nesse ponto o Renegade dá de lavada em todo mundo. Além do melhor console aqui do comparativo, a gente também tem um outro porta-objeto que é exclusivo do Renegade. Sob o banco do passageiro você ainda tem um espaço aqui que é quase do tamanho de um porta-luva. Você consegue até colocar uma bolsa de mulher aqui. E o detalhe, não é todo mundo que sabe disso. Então ele serve até como um porta-objeto de segurança. Aqui dentro do Creta a gente já precisa destacar também os ajustes de altura e profundidade do volante, regulagem de altura do banco do motorista e também regulagem de altura do cinto de segurança. É importante frisar que de todos esses carros aqui do comparativo, certamente a posição mais gostosa de dirigir é aqui a do Creta. Inclusive se parece bastante com a de um automóvel. E esse seria o ponto alto aqui do modelo. O volante do Creta também é multifuncional, mas eu já vou destacar que do comparativo esse aqui é o único modelo que não possui os pedal shifts atrás do volante. Então se você quiser fazer interação com as marchas, você vai ter que usar a alavanca de câmbio com toquinhos para cima e para baixo. Na parte frontal do volante, lado esquerdo, nós temos controles que interagem com o sistema multimídia do carro, até mesmo
para você encerrar e começar chamadas quando você tem um celular conectado. Também tem um botão dedicado para instruções por comando de voz. Do lado direito do volante nós temos aqui as funções do controle de cruzeiro. Cabe destacar, não existe a função de limitador de velocidade, mas a parte boa é que a gente tem um botão dedicado para você conseguir acessar o computador de bordo diretamente do botão instalado no volante. Quando a gente chega aqui no console central do Creta, temos uma situação que a gente pode definir como padrão. Não tem nada de muito diferente. Aliás, esse é o único modelo do comparativo que tem uma alavanca convencional de freio de mão. Você não tem um freio de mão elétrico. A gente encontra aqui dois porta-latas ou porta-copos, inclusive com um chanfro no meio que você consegue colocar um smartphone. O descansa-braço, que nós temos também um compartimento aqui para você guardar mais coisas aqui dentro. Junto à alavanca de câmbio nós temos um botãozinho que permite que você ligue ou desligue a função de start-stop, aquela que para o motor em momentos rápidos no trânsito. À frente da alavanca de câmbio temos mais um espaço. Ali temos também a entrada USB, a entrada auxiliar tipo P2, e a diferença no Creta é que nós temos duas tomadas de 12 volts. Então se você precisar colocar um carregador e uma outra pessoa quiser colocar um outro equipamento, você tem ali a função para colocar duas. O ar-condicionado do carro é digital e automático, segue uma linha bastante convencional, com botões. E aí nós temos a central multimídia do carro, que também não tem nada de muito diferente. Ela é touchscreen, possui espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, tem uma tela de tamanho médio aí no mercado, tem as conectividades também Bluetooth, como a gente já conhece aí no mercado. E a única diferença dessa central multimídia é que no caso ela também tem a função de TV digital, então você consegue fazer a sintonia de obviamente canais de TV já do sistema digital, e isso é interessante. Cabe destacar que você só consegue usar a imagem com o carro parado e a alavanca do câmbio na posição parque. Quando o carro anda, você continua tendo o áudio do canal de TV, mas você não tem a imagem, até mesmo por uma questão de segurança. Fora isso, o Creta não tem nada mais de diferente assim em relação aos outros carros concorrentes nesse comparativo e até mesmo dos outros oferecidos no mercado. O painel do Creta é bastante tradicional. A gente tem ali o velocímetro e o contagiros com ponteiros, e na parte central as informações gráficas do computador de bordo. Esse computador de bordo aqui é interessante porque nós temos um botão dedicado aqui no volante para você acessar as funções. A gente consegue ver ali, por exemplo, o trip A, o trip B, a autonomia do tanque de combustível, média de consumo acumulada, média de consumo instantânea, velocidade média, tempo de viagem e até mesmo a indicação da velocidade digital. Assim a gente não tem um super computador de bordo, mas aqui ele é um pouquinho mais equipado e, vamos dizer assim, funcional do que o que a gente encontra no Honda HR-V. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.